Olá, turma, como vocês estão? Vamos aqui a mais uma aula online. Aproveitem. O nosso assunto de hoje, de matemática financeira, será, vamos começar, juros compostos. Então, o Einstein, há muitos anos atrás, ele já dizia o seguinte: juro composto é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Isso se dá porque você paga os juros sobre um juros que já foi pago. Vocês vão entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, nossos objetivos desse capítulo completo, essa é só a primeira parte, é entender operações com juros compostos, saber usar equivalência de taxas, compreender as operações com equivalência de capitais. Esses são nossos objetivos principais. Então, sempre o juros composto ele vai incidir sobre o montante anterior. Então, guardem esse, montante anterior. Imagine aqui, um empréstimo, valor atual, data zero, R$100. Taxa, 10% ao período. Considerando juros compostos, como funciona? Então, eu tenho data zero, valor R$100. Então, o valor presente é igual ao valor futuro. Por quê? Porque estamos na data inicial zero. Então, esse daqui, nesta data zero, o PV é igual ao FV. Então, o valor futuro é igual ao valor presente. Não tem futuro ainda, é tudo presente. Na data 1, qual é o valor dos juros? 10%. Então, 10% vezes de R$100 dá R$10. 10% de R$100, R$10. Quanto que eu tenho agora de valor futuro? Que é o valor presente mais os juros. Então, 100 mais 110, 100 mais 10, R$110. Então, essa é a fórmula do juros simples. 1 mais I. Do juros simples, eu tenho 1 mais IN. Esse daqui é o juros simples. Deixa ele aqui. Na data 2, como é que vai funcionar? Qual é, de acordo com o que está escrito ali atrás? O juros composto sempre vai incidir sobre o montante anterior. Qual é o montante anterior? R$110. Então, qual é o valor dos juros? 10%. Então, 10% vezes R$110 vai me dar um valor sobre o montante anterior. Sempre sobre o montante anterior. Então, juros de R$11. 10% de 110, R$11. Qual é o meu valor futuro agora? R$121. Isso para o N igual a 2. Então, olha lá. 1 mais I vezes 1 mais I. Então, eu vou sempre acumulando sobre o montante anterior. Taxa vezes montante anterior. Taxa vezes montante anterior para me dar o valor futuro. Então, a minha fórmula, como isso daqui, ó, é valor igual multiplicando os dois, o que é isso? Na data 2 aqui, ó, olha o número 2, vem para cá, ó. 1, 2. Então, isso daqui é 1 mais I elevado a 2. 1 mais I elevado a 2, elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho 2 períodos. Então, se eu tiver 3 períodos, eu vou ter 1 mais I elevado a 3. Se eu tiver N períodos, eu vou ter 1 mais I elevado a N.
Então, essa é a fórmula dos juros composto. Valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais i elevado a n. Enquanto que no juros simples era 1 mais i vezes n. Agora ele é elevado a n, o que torna isso exponencial. Então, é juros sobre o montante. Montante inclui juros, então eu vou ter juros sobre juros. No exemplo anterior, os R$10 do primeiro período eu já tinha pago. No segundo período, eu vou cobrar os juros também desses R$10. Isso é juros sobre juros. E esse é o juros praticado pelo mercado, viu? Juros compostos. Então, aí a fórmula. Guardem muito bem que esse n é expoente. E é o n normal, número de períodos. Ele é um expoente. Então, é o expoente. As contas vão ser um pouquinho mais complicadas, mas não muito, né? Eu ensinei vocês a mexer na calculadora. Em algumas calculadoras você vai achar esse símbolo, em outras você vai achar assim, em outras você vai achar assim. Na HP a gente vai ver outra hora. Então, primeiro a gente vai praticar na calculadora normal. Você pode usar a calculadora do celular mesmo. Um exemplo, então. Um investidor aplicou R$4.000 por 6 meses a uma taxa composta de 8% ao mês. Calcule o valor do resgate. Primeira coisa, fluxo de caixa. Então, data zero, 6 meses. Data zero, investiu, tirou o dinheiro do bolso. Então, tem um sinalzinho aí de menos. R$4.000 e resgatou no final dos 6 meses, é o que eu quero saber, né? Taxa 8% ao mês, juro composto, fórmula. Valor futuro igual ao valor presente, 1 mais i elevado a n. Então, o i, 8%, é igual a 0,08. Tem que fazer essa transformação. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu resolvo o que está no parênteses. Primeiro tem que resolver o que está dentro do parênteses. Então, 1 mais 0,08 igual a 1,08. Agora que eu resolvi o parêntese, vou levar a 6. 1,08 elevado a sexta, que vai ser igual a 1,5869. 1,5869. Como é que eu vou fazer isso na calculadora? 1,08, chapeuzinho 6, igual. Ou 1,08 yx 6 igual. Na HP a gente vai ver depois. Agora vamos fazer na calculadora normal mesmo, no celular aí ou na científica. Agora que eu tenho esse valor, 1,5869, eu vou multiplicar por 4.000. Então, valor futuro igual a 4.000 vezes 1,5869, que vai dar o valor de 6.347,50. Então, esse é o valor que eu vou resgatar daqui 6 meses. Então, aqui, ó, 6.347,50. É o meu valor futuro desse investimento, desta aplicação. Além da calculadora, né, que a gente usa a fórmula, eu posso usar também uma tabela padronizada. O que são essas tabelas? Às vezes, quando você vai numa concessionária e pede para fazer o cálculo, aquela pessoa que trabalha lá abre uma pasta e digita lá algumas coisas na calculadora. O que
tem nessa pasta? Tem um valor já pré-calculado. Então, essa pasta tem um monte de valores calculados de taxa e prazo. Então, eu olho lá na tabela e multiplico o meu valor presente pelo valor que está na tabela. Eu vou mostrar a tabela lá no final, mas isso é só para vocês saberem que existe essa forma. É antigo, funciona mais ou menos, porque dependendo do prazo, você não vai ter jeito, dependendo da taxa, não vai ter jeito de fazer pela tabela, porque lá já está pré-calculado, mas existe uma tabela. Então, quem não sabe nada de matemática financeira, com a tabela consegue calcular os juros compostos. Então, olha aí a tabela, como é que ela funciona? Olha este caso, né? Eu tinha R$4.000 que eu apliquei, 8% ao mês em 6 meses. Como é que eu vou olhar na tabela? Primeiro, aqui em cima, ó, é a taxa. Aqui é a taxa. E aqui é o prazo. Então, é esse que está aí. N primeiro e taxa depois. Então, é 8% em 6 meses. Então, vem aqui, ó. 8% em 6 meses é esse valor. Então, a tabela já é pré-calculada. Então, aí o N igual a 6. O N igual a 6. A taxa 8. Então, olho no 8. O cruzamento das duas linhas está aí. Então, eu vou fazer o quê? 4.000 vezes esse valor que está na tabela. Vai me dar o mesmo valor. Então, funciona, mas não é para todos os valores. Imagina ter uma tabela, eu tive uma taxa de 8,32%. Aí não vai ter jeito de eu ter uma tabela desse tamanho. Mas para algumas taxas redondas e prazo redondo, funciona. É possível usar sim. Então, o valor aí a multiplicar pela tabela. Tempo, taxa, então 1,5869. Então, se eu usar a tabela, dá na mesma. Ó. O que a tabela calcula? De novo, esse pedacinho aqui, ó. Então, isso aqui vem da tabela. Mas nós iremos calcular. Claro, eu vou cobrar exercícios para vocês verem como é que funciona a tabela, mas a gente vai calcular. Características dos juros compostos. Incidem juros também sobre os juros já cobrados. O valor futuro cresce exponencialmente. Por quê? Porque eu tenho a capitalização exponencial. Então, olha isso. Esse é o valor futuro. Esse é o crescimento. Vamos ver os dois juntos. Então, os juros compostos e os juros simples. O juros simples, ele é linear, uma linha reta. Então, ele cresce linearmente. Enquanto que os juros compostos, ele é exponencial. Ó. Então, ele cresce exponencialmente. E esse ponto aqui, tá vendo esse ponto? É quando os juros composto é igual aos juros simples. Só existe um lugar que eles são iguais. Quando o tempo é 1. Então, quando o prazo é 1. Então, esse valor aqui, ó, este ponto aqui que os dois se encontram, N é igual a 1. Depois disso e antes disso tem diferença. Muito legal, né? Então, os juros compostos, a partir deste ponto, de N igual a 1, ele é maior do que o simples. Mas antes, ele é um pouco menor. E aqui é N igual a 1.
Então, para o n menor do que 1, ou seja, um prazo menor do que um período, que é muito difícil de acontecer, é só quando você faz alguma antecipação de pagamento, né? Porque você sempre contrata um período no mínimo, os juros simples são maiores. Para n igual a 1, eles são iguais. E para n maior do que 1, então, os juros compostos serão sempre maiores. Então, somente se o prazo é igual a 1 mês, por exemplo, é que os dois são iguais. Se o prazo é 0,5 mês, o juros simples é menor. Se o prazo é 1,2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, aí os juros compostos são maiores, porque ele é exponencial. Então, ele é assim, enquanto que o simples é uma reta. Vamos dar uma olhadinha de novo na tabela. Aí, ela aí, ó. Então, por exemplo, vamos ver um caso aqui. O I, vou colocar aqui no campo. I, 9, e o prazo 2. Então, como é que eu vou olhar? Sempre o prazo é horizontal, é aqui, vertical, desculpa, ó. Esse é o N e esse aqui é o I. Tanto que o I já tem até o porcento, ó. Então, vamos lá. I, 9. Então, tá aqui o 9. N, 2. Tá aqui o 2. Eu vou lá no cruzamento dos dois. Ó, aqui. Aqui. Então, a minha taxa 1,1881. Outra. Taxa 2, N6. Então, vou lá no N. Cadê o N? O N está aqui. N6. Taxa 2, 2, 6. 1,1262. Então, para calcular os juros compostos usando a tabela, o que eu vou fazer é pegar o valor do PV vezes esse valor da tabela. Vezes a tabela. Aí eu vou ter o meu FV. Só isso. Lembrando, a tabela é bem limitada. A gente tem que aprender a calcular porque a gente fica sem limitações. A gente calcula o que precisar. Aí outra tabela, um pouco mais de continuação. Você vê para 20 meses e 10% só, pulando de 1 em 1, olha o tamanho que é essa tabela. Imagina se pular de meio em meio, de 0,25, 0,25%, de 0,1%. Então, essa tabela vai ficar muito grande, ela fica inviável. Pessoal, era isso para hoje. Assistam de novo esse vídeo 10 vezes para poder fazer a atividade, tá bom? E cuidado com os prazos. Um grande abraço a todos e até a próxima.